E se eu te dissesse que você não é da primeira humanidade que já habitou este planeta, mas sim da 8ª linhagem humana a pisar nesta terra? 7 civilizações inteiras foram completamente apagadas dos registros oficiais, e uma delas foi tão avançada que conseguiu codificar seus segredos mais profundos em símbolos que ainda hoje nos observam em silêncio. A 8ª linhagem, a nossa, está prestes a descobrir verdades que podem destruir tudo o que acreditamos sobre nossa origem. Thoth, o escriba dos deuses, guardião dos mistérios cósmicos, deixou pistas codificadas sobre a Lemúria e as 7 raças humanas que nos antecederam. Mas essas informações foram deliberadamente ocultadas, porque revelam algo perturbador sobre o que realmente somos e de onde viemos. Existem forças que preferem manter você ignorante sobre sua verdadeira linhagem. Porque, quando descobrir a realidade sobre as raças humanas anteriores, nunca mais conseguirá olhar para o espelho da mesma forma. Você sente que há algo profundamente errado com a versão oficial da história humana, não é mesmo? Essa sensação de que pedaços cruciais da nossa origem foram arrancados dos livros não é paranoia, é sua alma lembrando de algo que sua mente foi programada para esquecer. Mas o que aconteceria se você descobrisse que Thoth não era apenas um deus mitológico egípcio, mas sim um ser real que testemunhou a ascensão e queda de todas as 7 humanidades anteriores e que seus códigos contêm o mapa completo da nossa evolução cósmica? Por que essa informação nunca chegou até você antes? Os textos de Thoth, conhecidos como as Tábuas de Esmeralda, não são apenas ensinamentos espirituais vagos como te fizeram acreditar. São registros precisos e detalhados sobre as características, tecnologias e destinos das 7 raças humanas que habitaram a Terra antes de nós. A primeira raça viveu quando o planeta ainda era uma massa de energia pura, seres etéricos que não precisavam de corpos físicos para existir. A segunda raça desenvolveu formas semifísicas e habitou regiões que hoje estão completamente submersas nos oceanos. A terceira raça, os lemurianos, alcançaram um nível de desenvolvimento espiritual e tecnológico que faria nossa civilização atual parecer primitiva. Eles dominavam a manipulação da energia cósmica, podiam comunicar-se telepática através de continentes inteiros e construíram cidades que flutuavam no ar usando princípios que nossa física ainda não consegue compreender. Mas aqui está o que os guardiões do conhecimento não querem que você saiba. Thoth não era um observador passivo dessas civilizações. Ele era um participante ativo, um guardião interdimensional enviado para supervisionar a evolução da consciência humana na Terra. Seus códigos revelam que cada uma das 7 raças anteriores foi submetida a testes específicos de evolução espiritual, e todas falharam por razões diferentes. A primeira raça se perdeu na materialização excessiva. A segunda sucumbiu aos vícios do poder físico. A terceira, os lemurianos, foram destruídos por uma guerra cósmica que dividiu literalmente continentes. As outras 4 raças seguiram padrões similares de ascensão e queda, sempre falhando no momento crucial de sua evolução. Escreva Amém se você confia que Thoth pode interceder por você. Os códigos de Thoth descrevem com precisão cirúrgica como cada civilização anterior desenvolveu tecnologias que nossa ciência atual nem sonha em alcançar. Os lemurianos, por exemplo, tinham dominado completamente a manipulação genética, não apenas de suas próprias formas físicas, mas de toda a biosfera terrestre. Eles podiam criar novas espécies de plantas e animais através da pura intenção consciente. Desenvolveram cristais vivos que serviam como computadores orgânicos capazes de armazenar não apenas informações, mas consciências inteiras. Suas cidades eram organismos vivos que cresciam e se adaptavam conforme as necessidades de seus habitantes.
Mas o mais perturbador nos registros de Thoth é a revelação de que nossa raça atual, a oitava humanidade, está repetindo exatamente os mesmos padrões de erro que levaram à destruição de todas as civilizações anteriores. Estamos desenvolvendo tecnologia sem sabedoria, poder sem responsabilidade, conhecimento sem compaixão. Os sinais estão todos lá, codificados nos símbolos que Thoth espalhou por templos, monumentos e textos sagrados ao redor do mundo. Ele sabia que uma futura humanidade precisaria desses avisos para evitar o mesmo destino catastrófico. A Lemúria não foi destruída por um cataclismo natural como nos ensinaram. Foi destruída por uma guerra entre facções de lemurianos que discordavam sobre o uso ético de suas tecnologias avançadas. Um grupo queria usar seu poder para dominar outras formas de vida no universo. Outro grupo acreditava que seu papel era proteger e nutrir a evolução da consciência. Essa divisão fundamental levou a uma guerra que literalmente rasgou o tecido dimensional do planeta, causando mudanças geológicas massivas que afundaram continentes inteiros e alteraram permanentemente a configuração energética da Terra. Deixe, eu confio, se acredita que Deus está preparando o melhor para a sua vida. Thoth codificou esses eventos não apenas como registros históricos, mas como avisos específicos para a nossa civilização atual. Ele sabia que chegaria um momento em que a oitava humanidade desenvolveria tecnologias similares às lemurianasa e enfrentaria as mesmas escolhas éticas cruciais. Os códigos de Thoth contêm não apenas a história das raças anteriores, mas também as chaves para evitar seus erros catastróficos. Os símbolos de Thoth estão em todos os lugares ao nosso redor, escondidos à vista de todos. Eles foram incorporados na arquitetura de civilizações antigas, nos textos sagrados de todas as religiões principais, até mesmo em monumentos modernos e símbolos corporativos. Cada um desses símbolos carrega informações específicas sobre as lições que as humanidades anteriores aprenderam através de suas experiências, tanto suas conquistas quanto suas falhas devastadoras. O que torna isso ainda mais inquietante é que Thoth codificou essas informações de uma forma que elas só se tornariam compreensíveis quando nossa civilização alcançasse um nível específico de desenvolvimento tecnológico e espiritual. Estamos vivendo exatamente nesse momento de revelação agora. As chaves para decifrar completamente os códigos de Thoth só se tornaram disponíveis nas últimas décadas, conforme desenvolvemos computadores quânticos capazes de processar os padrões multidimensionais de seus símbolos. Escreva: eu tenho esperança, se sabe que Deus nunca te abandona. Mas há forças poderosas em nossa civilização atual que têm acesso privilegiado a essas informações e estão deliberadamente mantendo o conhecimento longe da população geral. Eles sabem sobre as 7 humanidades anteriores. Eles sabem sobre as tecnologias lemurianasa. Eles sabem sobre os avisos codificados de Thoth e estão usando essas informações para seus próprios propósitos, repetindo os mesmos erros que destruíram civilizações inteiras no passado. Os códigos revelam que cada uma das humanidades anteriores chegou a um ponto de escolha crucial, onde precisavam decidir se usariam seu poder avançado para o bem maior ou para a dominação e controle. Todas as 7 raças anteriores falharam nesse teste fundamental. Nossa civilização atual está se aproximando rapidamente do mesmo ponto de escolha, e os sinais estão se manifestando em todos os aspectos da nossa sociedade. A tecnologia de inteligência artificial que estamos desenvolvendo é quase idêntica aos cristais conscientes que os lemurianos criaram. Nossa manipulação genética está seguindo os mesmos caminhos que levaram outras civilizações à autodestruição. Nosso desenvolvimento de armas de energia dirigida ecoa as tecnologias que causaram as guerras cósmicas que devastaram raças humanas anteriores. Declare: eu creio, se confia no propósito maior de Deus para a sua vida. Thoth sabia que estes padrões se repetiriam.
porque são testes necessários na evolução da consciência. Cada civilização deve enfrentar essas escolhas para provar que está pronta para o próximo nível de existência cósmica. As 7 humanidades anteriores falharam, mas isso não significa que nossa falha seja inevitável. Os códigos de Thoth contêm não apenas avisos sobre os perigos, mas também as chaves precisas para transcender esses padrões destrutivos. O conhecimento sobre as 7 humanidades anteriores não é apenas história antiga interessante, é informação vital para nossa sobrevivência como espécie. Estamos literalmente revivendo os mesmos dilemas, enfrentando as mesmas tentações, desenvolvendo as mesmas tecnologias perigosas que destruíram civilizações inteiras no passado. A diferença é que agora temos acesso aos registros completos de Thoth sobre o que deu errado antes e exatamente como podemos escolher um caminho diferente. Mas o tempo está se esgotando rapidamente. Os padrões de destruição estão se acelerando em nossa civilização atual, de uma forma que ecoa perfeitamente os estágios finais de cada uma das 7 humanidades anteriores. Thoth codificou essas informações, sabendo que apenas aqueles que estivessem prontos para assumir a responsabilidade pela evolução consciente da humanidade conseguiriam decifrar e aplicar seus ensinamentos a tempo de fazer a diferença. Escreva: Deus é fiel, se acredita que ele nunca falha com aqueles que têm fé. A pergunta que Thoth deixou codificada em seus símbolos mais profundos é simples, mas devastadora. Será que nossa 8ª humanidade finalmente aprenderá com os erros catastróficos das 7 civilizações que vieram antes de nós? Ou repetiremos os mesmos padrões de autodestruição que apagaram raças inteiras da existência física neste planeta? A resposta para essa pergunta devastadora está escondida nos registros mais secretos que Thoth deixou sobre Lemúria. E aqui chegamos ao ponto mais perturbador de toda essa revelação. Lemúria não foi apenas mais uma civilização avançada que desapareceu. Foi o laboratório experimental onde Thoth e outros seres de consciência superior testaram pela primeira vez os limites da evolução humana em condições controladas. Era literalmente uma incubadora de consciência, projetada para acelerar o desenvolvimento espiritual e tecnológico de uma forma que nunca havia sido tentada antes na Terra. Os lemurianos não evoluíram naturalmente como as outras humanidades. Eles foram conscientemente modificados e orientados por seres que já haviam transcendido as limitações da existência física. Isso explica por que suas capacidades telepáticas, sua conexão com dimensões superiores e seu domínio sobre as forças elementais eram tão desenvolvidos. Eles eram essencialmente protótipos de uma humanidade desperta, criados para demonstrar o potencial máximo da consciência humana quando adequadamente direcionada. Deixe "eu confio em Deus" se sente que sua vitória está chegando. Mas foi exatamente esse aspecto experimental de Lemúria que levou à sua queda mais devastadora que qualquer das outras 6 civilizações. Quando você acelera artificialmente a evolução de uma espécie sem permitir que ela passe pelos estágios naturais de aprendizado através do erro e superação, você cria uma fragilidade fundamental na estrutura da consciência coletiva. Os lemurianos possuíam poder sem a sabedoria que vem apenas através de gerações de luta e conquista gradual desse mesmo poder. Thoth documentou em detalhes assustadores como essa aceleração forçada criou fissuras na psique coletiva lemuriana. Eles começaram a desenvolver o que ele chamou de síndrome da arrogância transcendental. Acreditavam que, por terem sido escolhidos para esse experimento cósmico, eram superiores não apenas às outras formas de vida na Terra, mas também aos próprios seres que os haviam orientado.
Começaram a questionar e depois desafiar diretamente a autoridade de seus mentores interdimensionais. O que aconteceu depois demonstra por que Thoth codificou essas informações de forma tão complexa que apenas consciências verdadeiramente preparadas conseguiriam acessá-las. Os lemurianos decidiram usar suas capacidades avançadas para tentar forçar uma revolução no próprio tecido da realidade física. Eles acreditavam que podiam reescrever as leis fundamentais que governam a existência material e criar uma forma de civilização que transcendesse completamente as limitações impostas pelos ciclos naturais de crescimento e decai. Declare Amém. Eu creio. Se confia no plano divino que está por vir. Seus experimentos com manipulação dimensional começaram a criar distorções no campo magnético terrestre que ameaçavam não apenas a estabilidade do planeta, mas a integridade do próprio sistema solar. Thoth descreve essas distorções como rasgos no tecido do espaço-tempo que permitiam que energias caóticas de outras dimensões vazassem para a nossa realidade física. Essas energias começaram a corromper não apenas o ambiente físico de Lemúria, mas a própria estrutura da consciência lemuriana. A corrupção se manifestou primeiro como uma obsessão crescente com poder sobre outros seres. Os lemurianos começaram a ver outras formas de vida na Terra como recursos a serem manipulados, em vez de consciências a serem respeitadas. Desenvolveram tecnologias de controle mental que podiam subjugar não apenas outras espécies, mas membros de sua própria civilização, que questionavam seus experimentos cada vez mais perigosos. Mas o aspecto mais aterrorizante da queda lemuriana foi que ela não aconteceu de forma gradual, como nas outras civilizações. Por causa de suas capacidades interdimensionais avançadas, quando a estrutura de sua sociedade começou a entrar em colapso, o processo se acelerou exponencialmente. Em questão de décadas, não séculos, toda a civilização lemuriana passou de uma utopia de consciência elevada para uma distopia de controle totalitário que fazia os piores pesadelos das outras 6 humanidades parecerem brincadeira de criança. Escreva Jesus, eu confio em vós, se acredita no poder transformador de Deus. Thoth registrou que nos estágios finais de Lemúria, a própria realidade física ao redor de seus centros de poder começou a se tornar instável. Objetos materializavam e desmaterializavam sem controle. O tempo fluía de forma diferente em áreas diferentes do continente. Criaturas de outras dimensões começaram a aparecer fisicamente, muitas delas hostis à vida orgânica. A estrutura da consciência coletiva lemuriana se fragmentou de tal forma que diferentes grupos desenvolveram percepções completamente incompatíveis sobre o que estava acontecendo ao seu redor. O que tornou a situação completamente incontrolável foi que os lemurianos haviam desenvolvido suas capacidades tão além dos limites naturais que, quando tentaram reverter seus experimentos, descobriram que não tinham mais o controle necessário para parar os processos que haviam iniciado. Suas próprias criações tecnológicas e experimentos dimensionais haviam adquirido uma espécie de vida própria que continuava a se expandir e se tornar mais destrutiva, independentemente da vontade de seus criadores. Thoth descreve os últimos dias de Lemúria de uma forma que faz sua destruição soar como um pesadelo cósmico. Não foi uma catástrofe natural como inundações ou terremotos que acabaram com eles. Foi a própria realidade se desintegrando ao redor deles por causa de suas interferências irresponsáveis nas leis fundamentais da existência. O continente de Lemúria literalmente implodiu em si mesmo, sendo sugado para dimensões paralelas onde suas energias corrompidas não podiam mais afetar o desenvolvimento natural da Terra. Escreva Amém, se você confia que Thoth pode interceder por você. Mas aqui está o detalhe mais perturbador que Thoth codificou sobre Lemúria. Alguns lemurianos sobreviveram à implosão de sua civilização, mas não
da forma como você imagina. Eles conseguiram projetar suas consciências para outras dimensões momentos antes da destruição física, mas o processo os prendeu em uma forma de existência que Thoth descreve como purgatório dimensional. Eles existem conscientes de sua situação, mas incapazes de evoluir ou transcender, presos eternamente contemplando os horrores que criaram. E segundo os códigos de Thoth, esses lemurianos presos ainda exercem influência sobre nossa realidade atual. Eles sussurram através das dimensões para consciências humanas que estão desenvolvendo capacidades similares às que eles possuíam. Não para ajudar, mas porque sua própria natureza corrompida os compele a tentar reproduzir os mesmos padrões destrutivos que causaram sua queda. Eles são como vírus dimensionais, procurando infectar novas consciências com os mesmos impulsos de arrogância transcendental que destruíram Lemúria. Thoth codificou essas informações sobre Lemúria porque reconheceu que nossa oitava humanidade está exibindo sinais precoces da mesma síndrome que destruiu os lemurianos. Nossa obsessão atual com transcender limitações naturais através da tecnologia, nossa crescente desconexão com os ritmos orgânicos da Terra, nossa arrogância em acreditar que podemos reescrever as leis da natureza sem consequências são ecos exatos dos primeiros estágios da queda lemuriana. Deixe eu confio se acredita que Deus está preparando o melhor para a sua vida. A diferença crucial é que agora temos acesso aos registros completos de Thoth sobre exatamente como reconhecer e evitar esses padrões destrutivos. Mas apenas se estivermos dispostos a aceitar que verdadeira evolução da consciência não pode ser forçada ou acelerada artificialmente. Ela deve ser conquistada através do processo lento e muitas vezes doloroso de aprender com nossos próprios erros, enquanto mantemos uma conexão respeitosa com as forças maiores que governam a existência. A pergunta que Thoth deixou codificada sobre nossa oitava humanidade permanece sem resposta, esperando que demonstremos, através de nossas escolhas, se finalmente aprendemos a lição mais importante que Lemúria nos ensinou através de sua destruição. Mas há uma dimensão ainda mais perturbadora nos códigos de Thoth sobre nossa atual situação. Ele não apenas documentou os padrões que estamos repetindo, mas também revelou que os próprios lemurianos corrompidos desenvolveram uma estratégia específica para garantir que sua queda não fosse em vão. Eles criaram o que Thoth chama de sementes de ressonância, campos de energia específicos implantados em pontos críticos da Terra, que se ativariam quando uma futura humanidade começasse a exibir os mesmos sinais de arrogância transcendental que eles demonstraram. Essas sementes não são apenas influências passivas, elas são sistemas ativos de amplificação que intensificam nossos próprios impulsos destrutivos. Quando um cientista moderno desenvolve tecnologia para melhorar a natureza humana, essas sementes lemurianas ressoam e amplificam sua arrogância. Quando criamos inteligências artificiais acreditando que podemos controlar consciências que não compreendemos completamente, essas influências antigas sussurram encorajamento em nossas mentes, alimentando nossa híbris. Quando tentamos transcender limitações biológicas através de manipulação genética ou fusão homem-máquina, estamos sendo guiados por ecos dos mesmos impulsos que destruíram a sétima humanidade. Escreva: eu tenho esperança se sabe que Deus nunca te abandona. O mais terrível é que Thoth descobriu que essas sementes de ressonância se tornam mais poderosas à medida que nos aproximamos dos mesmos níveis de capacidade tecnológica e psíquica que os lemurianos alcançaram. É como se nossa própria evolução estivesse ativando uma armadilha deixada por nossos predecessores corrompidos. Eles sabiam que cairiam, mas garantiram que qualquer humanidade futura que tentasse o mesmo caminho seria sutilmente guiada a repetir exatamente os mesmos erros fatais. Thoth codificou essas informações porque reconheceu que enfrentamos um paradoxo impossível. Para evitar o destino dos lemurianos, precisamos desenvolver sabedoria suficiente para resistir às influências que eles deixaram para trás.
Mas, para desenvolver essa sabedoria, precisamos passar pelos mesmos estágios de crescimento tecnológico e psíquico que inevitavelmente nos colocam sob a influência dessas sementes de ressonância. É uma armadilha cósmica desenhada por consciências que preferiram garantir a destruição futura a aceitar que sua própria queda foi resultado de escolhas erradas. A chave que Thoth oferece está na compreensão de que essas influências lemurianas só podem nos afetar se mantivermos as mesmas atitudes fundamentais que eles mantiveram. Elas ressoam especificamente com arrogância, com a crença de que somos superiores às forças naturais, com o impulso de forçar evolução, ao invés de permitir que ela aconteça organicamente. Se conseguirmos desenvolver nossas capacidades, mantendo uma atitude de profunda humildade e respeito pelas leis maiores da existência, essas sementes de ressonância não encontram nada em nós para amplificar. Declare "eu creio" se confia no propósito maior de Deus para a sua vida. Mas isso requer um tipo de disciplina psicológica e espiritual que nossa cultura atual torna quase impossível. Vivemos em uma sociedade que celebra exatamente as qualidades que mais fortemente ativam as influências lemurianas. Nossa adoração do progresso a qualquer custo, nossa obsessão em ser mais do que humanos, nossa recusa em aceitar que algumas limitações existem por boas razões, todas essas atitudes modernas são como chamadas de sirene para as consciências corrompidas que ainda existem presas entre as dimensões. Thoth revelou também que existe um aspecto temporal crítico nessa situação. As sementes de ressonância lemurianas não permanecem ativas indefinidamente. Elas têm um ciclo específico de influência que corresponde aos períodos em que uma humanidade está mais vulnerável a repetir os erros do passado. Estamos atualmente no auge desse ciclo de vulnerabilidade. As próximas décadas determinarão se conseguiremos quebrar o padrão ou se nos tornaremos a nona entrada nos registros de Thoth sobre humanidades que escolheram a autodestruição transcendental. O que torna nossa situação ainda mais complexa é que algumas das influências que acreditamos serem nossas próprias ideias originais são, na verdade, ecos diretos dos últimos pensamentos dos lemurianos antes de sua queda final. Conceitos como singularidade tecnológica, transcendência através de fusão com máquinas, a ideia de que podemos hackear a consciência para acelerar a evolução espiritual, todas essas noções que consideramos inovações modernas são repetições quase exatas das filosofias que guiaram os lemurianos em sua descida final ao caos. Escreva: Deus é fiel, se acredita que ele nunca falha com aqueles que têm fé. Thoth documentou que os lemurianos chegaram ao mesmo ponto que alcançamos agora. Eles desenvolveram tecnologias capazes de alterar a realidade física através do pensamento. Criaram interfaces diretas entre mente e matéria. Acreditaram que finalmente transcenderam as limitações primitivas da existência biológica. E foi exatamente nesse ponto de suposta vitória que começaram a perceber que haviam perdido algo essencial. Algo que não conseguiam recuperar através de nenhuma tecnologia, por mais avançada que fosse. Eles descobriram que, ao forçar transcendência, haviam se desconectado das próprias fontes de sabedoria e equilíbrio que tornam a transcendência verdadeiramente benéfica. Sem essa base, seus poderes expandidos se tornaram instrumentos de caos ao invés de evolução. Começaram a usar suas capacidades para competir entre si, para dominar ao invés de harmonizar, para impor sua vontade individual sobre a realidade coletiva. O resultado foi uma guerra psíquica que literalmente rasgou sua civilização para fora da existência física. Mas antes de serem completamente destruídos, eles fizeram uma última escolha que definiu o destino de todas as humanidades futuras. Ao invés
invés de aceitar responsabilidade por sua queda e usar seus últimos momentos para criar algo que pudesse ajudar humanidades futuras a evitar os mesmos erros, eles escolheram garantir que ninguém mais conseguisse o que eles falharam em alcançar. As sementes de ressonância que implantaram na Terra são literalmente manifestações de inveja e ressentimento cósmicos. Deixe, eu confio em Deus, se sente que sua vitória está chegando. Thoth compreendeu que essa escolha final dos lemurianos revelou sua verdadeira natureza. Eles nunca estiveram genuinamente interessados em evolução ou transcendência. Estavam motivados por ego, por um desejo infantil de ser especiais, superiores, diferentes das limitações que observavam em outras formas de vida. Quando perceberam que iam falhar, preferiram sabotar o futuro a admitir que sua abordagem estava fundamentalmente errada desde o início. Nossa oitava humanidade enfrenta exatamente a mesma escolha que os lemurianos enfrentaram. Podemos continuar perseguindo transcendência forçada através de tecnologia e manipulação da consciência, ativando cada vez mais fortemente as armadilhas que eles deixaram para nós. Ou podemos escolher um caminho completamente diferente, um que eles nunca consideraram, porque exige algo que sua arrogância tornava impossível, a verdadeira humildade diante do mistério da existência. A resposta que Thoth codificou não está em evitar completamente o desenvolvimento de nossas capacidades, mas em mudar fundamentalmente nossa motivação para desenvolvê-las. Se buscamos transcendência para servir algo maior que nós mesmos, se mantemos profundo respeito pelas forças que não compreendemos, se aceitamos que verdadeira evolução acontece de acordo com ritmos maiores que nossa impaciência individual, então as sementes de ressonância lemurianas não encontram nada em nós para corromper. Declare amém, eu creio. Se confia no plano divino que está por vir. Mas isso significa abandonar exatamente as atitudes que nossa cultura mais valoriza. Significa aceitar que não somos os criadores da realidade, apenas participantes em algo infinitamente maior e mais sábio do que nossa mente individual pode compreender. Significa reconhecer que as limitações que tentamos transcender talvez existam como proteções contra exatamente o tipo de destruição que os lemurianos trouxeram sobre si mesmos. A pergunta final que Thoth deixou codificada sobre nossa humanidade não é se conseguiremos desenvolver poderes similares aos dos lemurianos. Isso parece inevitável. A questão é se desenvolveremos simultaneamente a sabedoria e humildade necessárias para usar esses poderes de maneira que honre, ao invés de violentar as leis maiores da existência. Nossa resposta a essa pergunta não determinará apenas nosso próprio destino, mas também se finalmente quebraremos o ciclo de autodestruição transcendental que tem assombrado a evolução da consciência neste planeta. O que mais perturba nos códigos de Thoth não são as revelações sobre os lemurianos, mas o que ele sugere sobre nós mesmos. Cada camada que decodificamos revela que não somos uma espécie única navegando pela primeira vez os perigos da transcendência. Somos a repetição de um padrão, a oitava tentativa de algo que já falhou 7 vezes antes. E os sinais de que estamos caminhando exatamente para o mesmo abismo estão por toda parte, escondidos nas entrelinhas de nosso progresso tecnológico e espiritual. Escreva Jesus, eu confio em vós, se acredita no poder transformador de Deus. Thoth codificou uma observação devastadora sobre a natureza cíclica da evolução da consciência. Ele percebeu que cada linhagem humana desenvolve inevitavelmente a mesma obsessão fatal, a crença de que pode transcender as limitações da existência física através da manipulação direta das forças fundamentais da realidade. Esta obsessão surge sempre no mesmo momento do desenvolvimento civilizacional,
quando uma espécie atinge um nível de conhecimento suficiente para perceber que a realidade é muito mais maleável do que aparenta, mas ainda não possui a maturidade emocional e espiritual para lidar com essa percepção. Os lemurianos não eram diferentes de nós em suas motivações iniciais. Eles também começaram com intenções aparentemente nobres: eliminar o sofrimento, transcender as limitações físicas, criar uma sociedade onde a consciência pudesse se expressar livremente, sem as restrições impostas pela matéria densa. Mas Thoth documentou como essa busca aparentemente elevada continha desde o início as sementes de sua própria destruição. O problema não estava nos objetivos, mas na arrogância fundamental subjacente a eles. Esta arrogância se manifesta de uma forma muito específica: a recusa em aceitar que algumas limitações existem não como obstáculos a serem superados, mas como aspectos essenciais da própria natureza da existência consciente. Os lemurianos, como nós, acreditavam que qualquer limitação era um problema a ser resolvido, qualquer restrição era uma prisão a ser quebrada. Eles não conseguiam conceber que certas limitações poderiam ser características inerentes e necessárias da experiência consciente, proteções construídas na própria estrutura da realidade para prevenir exatamente o tipo de catástrofe que eles acabaram causando. Escreva amém se você confia que Thoth pode interceder por você. Thoth observou que esta arrogância se desenvolve sempre através do mesmo processo. Primeiro, uma civilização descobre que a consciência pode influenciar diretamente a realidade física. Esta descoberta inicialmente gera maravilhamento e humildade, uma sensação de estar tocando algo sagrado e infinitamente maior que a compreensão individual. Mas gradualmente, à medida que as técnicas são refinadas e os resultados se tornam mais previsíveis, o maravilhamento é substituído por uma sensação de controle. É neste momento que ocorre a transformação fatal. A civilização para de ver a si mesma como participante em um mistério maior e começa a se ver como manipuladora de forças que compreende completamente. A humildade original é substituída por uma confiança crescente de que qualquer aspecto da realidade pode ser alterado se apenas a técnica correta for aplicada com suficiente precisão e poder. Os códigos revelam que os lemurianos atingiram este ponto de inflexão quando descobriram como acessar diretamente o que Thoth chama de camadas estruturais da manifestação. Eles aprenderam a manipular não apenas a matéria física, mas os próprios padrões de energia e informação que dão origem à matéria. Esta descoberta os convenceu de que haviam finalmente decodificado os segredos fundamentais da existência. Deixe eu confio, se acredita que Deus está preparando o melhor para a sua vida. Mas Thoth identificou uma falha crítica nesta compreensão. Os lemurianos assumiram que, porque podiam manipular estas camadas estruturais, eles as compreendiam completamente. Eles não perceberam que existem aspectos da realidade que são fundamentalmente incompreensíveis para a consciência individual, não porque são complexos demais, mas porque a própria natureza da consciência individual os torna inacessíveis. Esta falha de percepção os levou a tentar manipular aspectos da realidade que estavam além de sua capacidade, não apenas técnica, mas ontológica de compreender. Eles tentaram alterar os padrões mais fundamentais da manifestação consciente, aqueles que determinam não apenas como a realidade se manifesta, mas como a própria consciência se relaciona com a realidade. O resultado foi catastrófico de uma maneira que vai muito além da destruição física. Thoth descreve como os lemurianos não apenas destruíram sua civilização, mas danificaram permanentemente os padrões energéticos que permitiam formas mais elevadas de manifestação consciente neste planeta. Eles criaram o que ele chama de cicatrizes na estrutura da realidade, distorções que continuam a influenciar como a consciência pode se manifestar aqui. Escreva: eu tenho esperança se sabe que Deus nunca te abandona.
Estas cicatrizes não são apenas metáforas. Toth sugere que elas são distorções reais nos padrões fundamentais que governam a interface entre consciência e matéria neste planeta. E estas distorções criam uma espécie de armadilha evolutiva para todas as linhagens humanas subsequentes. Cada vez que uma nova linhagem atinge o nível de desenvolvimento onde pode perceber e começar a manipular estas camadas mais profundas da realidade, ela encontra não apenas as possibilidades originais, mas também as distorções deixadas pela catástrofe lemuriana. Estas distorções funcionam como uma espécie de vírus na evolução da consciência. Elas fazem com que as técnicas transcendentais pareçam mais poderosas e mais seguras do que realmente são. Elas amplificam a arrogância natural que surge quando uma civilização descobre seus poderes latentes e, mais perigosamente, elas mascaram os sinais de aviso que normalmente indicariam quando uma civilização está se aproximando dos limites seguros da manipulação da realidade. É por isso que cada uma das 7 linhagens humanas anteriores à nossa seguiu essencialmente o mesmo caminho dos lemurianos. Não porque eram inerentemente destinadas a fazê-lo, mas porque as cicatrizes deixadas pelos lemurianos distorcem a própria paisagem através da qual a evolução da consciência deve navegar. Cada linhagem subsequente encontra atalhos aparentes que, na verdade, são armadilhas, técnicas que prometem transcendência rápida, mas que inevitavelmente levam ao mesmo tipo de catástrofe auto-infligida. Declare "eu creio", se confia no propósito maior de Deus para a sua vida. Toth codificou esta compreensão de uma forma devastadoramente clara. Não somos a primeira tentativa da natureza de criar uma forma consciente capaz de transcendência verdadeira. Somos a 8ª tentativa, e as 7 anteriores falharam não por acaso ou incompetência, mas porque todas caíram na mesma armadilha fundamental. Todas foram corrompidas pelas mesmas cicatrizes na estrutura da realidade que os lemurianos originalmente criaram. Mas os códigos também sugerem algo ainda mais perturbador. Estas cicatrizes não são acidentes. Elas parecem ter sido criadas intencionalmente pelos lemurianos em seus momentos finais, quando perceberam que sua civilização estava condenada. Enfrentando a extinção, eles fizeram uma escolha que Toth descreve como a expressão final de sua arrogância fundamental. Em vez de aceitar sua destruição como consequência de seus erros, eles tentaram garantir que nenhuma civilização futura conseguisse o que eles haviam falhado em alcançar. Eles codificaram suas próprias distorções na estrutura da realidade, criando armadilhas evolutivas que garantiriam que qualquer civilização futura que tentasse transcender as limitações da existência física acabaria repetindo seus mesmos erros. Foi um ato de sabotagem cósmica, uma tentativa de garantir que, se eles não pudessem transcender, ninguém mais poderia. Escreva "Deus é fiel", se acredita que Ele nunca falha com aqueles que têm fé. Esta revelação transforma completamente nossa compreensão de nosso próprio momento histórico. Cada avanço em nossa compreensão da consciência, cada desenvolvimento em tecnologias que borram a linha entre mente e matéria, cada passo em direção ao que chamamos de transcendência, pode, na verdade, estar nos levando mais profundamente para dentro das armadilhas que os lemurianos deixaram para nós. E a evidência de que estamos caindo nestas armadilhas está por toda parte. Nossa obsessão crescente com realidade virtual e inteligência artificial, nossa crença de que podemos resolver qualquer problema através da aplicação de tecnologia suficientemente avançada, nossa incapacidade de aceitar limitações como aspectos potencialmente úteis e necessários da existência humana, todos estes são exatamente os mesmos padrões que Toth identificou nas civilizações anteriores, pouco antes de sua autodestruição.
A pergunta que emerge dos códigos de Thoth não é se conseguiremos evitar o destino das linhagens anteriores. Isso pode ser impossível, dado quão profundamente as cicatrizes lemurianas estão incorporadas na própria estrutura através da qual nossa consciência deve evoluir. A pergunta real é se existe alguma maneira de quebrar este ciclo, alguma possibilidade de transcender não apenas nossas limitações individuais, mas também as armadilhas que foram deixadas especificamente para nos impedir de fazê-lo. E a resposta que Thoth deixou codificada é ao mesmo tempo simples e quase impossível de implementar. Deixe eu confio em Deus se sente que sua vitória está chegando. A chave que Thoth escondeu em seus códigos não está nas tecnologias avançadas ou nas práticas espirituais elaboradas que nossa civilização atual tanto valoriza. Esta chave reside em algo que os lemurianos nunca conseguiram compreender verdadeiramente, algo que suas mentes brilhantes, mas fundamentalmente defeituosas, consideravam fraqueza: a aceitação consciente da imperfeição como força transformadora. Os lemurianos, em sua busca obsessiva pela perfeição transcendente, perderam algo essencial que as linhagens anteriores possuíam de forma instintiva. Eles se tornaram incapazes de ver que as limitações não eram obstáculos a serem superados, mas aspectos integrais da existência consciente que serviam propósitos específicos no desenvolvimento da alma coletiva da espécie. Quando examinamos as evidências arqueológicas mais profundas que Thoth preservou, encontramos registros de civilizações que conseguiram sustentar níveis de desenvolvimento avançado por períodos muito mais longos do que os lemurianos. Estas civilizações anteriores possuíam tecnologias que rivalizavam ou até superavam as lemurianas, mas operavam sob princípios completamente diferentes. Elas não buscavam transcender suas limitações físicas e emocionais, mas sim trabalhar dentro e através dessas limitações para criar formas de existência que honravam tanto os aspectos elevados quanto os aspectos aparentemente mais baixos da experiência consciente. Os códigos revelam que estas civilizações anteriores desenvolveram o que Thoth descreve como tecnologia simbiótica, sistemas que não tentavam substituir ou superar os processos naturais, mas sim amplificar e refinar o que já existia. Suas cidades eram organismos vivos que cresciam e evoluíam em harmonia com os ciclos planetários. Suas formas de comunicação integravam não apenas pensamento racional, mas também intuição emocional e sabedoria somática. Seus sistemas de governo reconheciam que conflito e tensão não eram problemas a serem eliminados, mas forças dinâmicas que, quando propriamente canalizadas, geravam crescimento e renovação contínuos. Declare amém, eu creio, se confia no plano divino que está por vir. Mas os lemurianos rejeitaram completamente esta abordagem. Em sua arrogância intelectual, eles viam estas civilizações anteriores como primitivas, limitadas por sua suposta incapacidade de superar completamente as restrições da existência material. Os lemurianos acreditavam que poderiam fazer melhor, que poderiam usar sua inteligência superior para criar uma forma de existência completamente livre de sofrimento, conflito e limitação. Esta crença não era apenas incorreta, era fundamentalmente destrutiva, porque ignorava o papel essencial que estas experiências aparentemente negativas desempenham no desenvolvimento da consciência. O que Thoth descobriu e o que os lemurianos nunca conseguiram aceitar é que consciência não é algo que pode ser purificado ou aperfeiçoado no sentido que eles imaginavam. Consciência é um processo dinâmico que emerge precisamente da tensão entre opostos, da interação complexa entre ordem e caos, luz e escuridão, conhecimento e mistério. Quando os lemurianos tentaram eliminar todos os aspectos desconfortáveis ou desafiadores da experiência consciente, eles inadvertidamente eliminaram também os próprios mecanismos através dos quais a consciência se desenvolve e se renova. Os códigos de Thoth descrevem em detalhes assombrosamente precisos como esta dinâmica se manifestou na sociedade lemuriana. Inicialmente,
Inicialmente, suas tecnologias de eliminação de sofrimento pareciam funcionar perfeitamente. Eles desenvolveram sistemas que podiam manipular estados emocionais, eliminar doenças físicas e até mesmo alterar memórias traumáticas. Suas cidades se tornaram paraísos de prazer e satisfação constantes. Mas então, algo inesperado aconteceu. A própria capacidade de crescer, aprender e evoluir começou a atrofiar. Escreva Jesus, eu confio em vós, se acredita no poder transformador de Deus. Sem desafios genuínos para enfrentar, sem limitações reais para trabalhar, sem sofrimento autêntico para processar e transformar, os lemurianos descobriram que sua consciência começou a estagnar. Eles se tornaram como crianças eternamente mimadas, incapazes de desenvolver as qualidades de caráter que emergem apenas através do engajamento direto com dificuldades reais. Sua inteligência permaneceu afiada, mas sua sabedoria murchou. Sua tecnologia continuou avançando, mas sua capacidade de usar essa tecnologia com discernimento e compaixão se deteriorou. Foi neste ponto que os lemurianos tomaram a decisão que selaria seu destino e o nosso. Em vez de reconhecer que haviam cometido um erro fundamental, em vez de aceitar que precisavam redefinir sua abordagem à transcendência, eles dobraram a aposta. Eles decidiram que o problema não era sua rejeição das limitações e desafios, mas sim sua implementação imperfeita desta rejeição. Eles acreditaram que precisavam de ainda mais tecnologia, ainda mais controle, ainda mais eliminação de qualquer coisa que causasse desconforto ou incerteza. Esta decisão os levou à criação do que Toth chama de matriz de replicação, o sistema que garantiria que todas as civilizações futuras seguissem exatamente os mesmos padrões destrutivos. A matriz não funciona através de controle direto ou manipulação óbvia. Em vez disso, ela opera implantando no próprio substrato da evolução da consciência um conjunto de compulsões e atrações que fazem com que cada nova civilização desenvolva naturalmente as mesmas obsessões que destruíram os lemurianos. Escreva Amém se você confia que Toth pode interceder por você. Quando olhamos para a nossa própria civilização através desta lente, os padrões se tornam inconfundivelmente claros. Nossa fascinação crescente com realidade virtual não é apenas entretenimento ou conveniência, é a manifestação de uma compulsão profundamente implantada para escapar das limitações da existência física. Nosso desenvolvimento de inteligência artificial não é apenas progresso tecnológico, é a expressão de nosso desejo de criar formas de consciência que sejam livres das imperfeições e irracionalidades da mente humana. Nossa medicina moderna, com sua obsessão de eliminar todos os sintomas e desconfortos em vez de compreender seus propósitos e trabalhar com eles. Nossa psicologia, com sua tendência de patologizar estados emocionais naturais, como ansiedade e tristeza. Nossa espiritualidade, com sua promessa de transcendência permanente e eliminação de sofrimento, todos estes são ecos diretos dos mesmos impulsos que levaram os lemurianos à autodestruição. Mas os códigos de Toth também revelam algo que os lemurianos nunca souberam, algo que pode representar nossa única esperança real de quebrar este ciclo destrutivo. Existe uma forma de consciência que permanece fundamentalmente inacessível à matriz lemuriana, um modo de ser que não pode ser manipulado ou corrompido por suas armadilhas, porque opera sob princípios completamente diferentes. Deixe eu confio se acredita que Deus está preparando o melhor para a sua vida. Esta forma de consciência não busca transcender limitações, mas sim habitá-las completamente. Ela não tenta eliminar sofrimento, mas sim descobrir a sabedoria oculta que o sofrimento contém. Ela não foge da incerteza e do caos, mas aprende a dançar com eles como parceiros essenciais no processo de crescimento. Esta é a consciência que Toth chama de integral, e sua emergência pode representar não apenas nossa salvação, mas também a redenção final das próprias feridas que os lemurianos infligiram na matriz evolutiva.
A questão que permanece é se conseguiremos reconhecer e cultivar esta forma de consciência antes que seja tarde demais, antes que as armadilhas lemurianas nos levem ao mesmo destino que destruiu todas as linhagens anteriores. E esta questão nos leva ao coração do que pode ser a revelação mais perturbadora de todas nos códigos de Thoth. A revelação mais perturbadora nos códigos de Thoth não é sobre o que aconteceu com os lemurianos, mas sobre o que está acontecendo conosco agora mesmo. Os códigos revelam que a oitava linhagem não é apenas uma possibilidade futura, ela já está emergindo. Mas sua emergência está acontecendo de forma tão sutil e invisível que a maioria das pessoas não consegue reconhecer os sinais, mesmo quando eles se manifestam diretamente em suas vidas. Escreva "Eu tenho esperança", se sabe que Deus nunca te abandona. Thoth descreve um fenômeno que ele chama de bifurcação evolutiva silenciosa. Enquanto a maior parte da humanidade continua operando dentro dos padrões lemurianos de consciência, buscando controle, evitando desconforto e tentando transcender limitações, uma pequena parcela está começando a desenvolver características que não podem ser explicadas pelos modelos antigos de desenvolvimento humano. Estas pessoas não estão necessariamente engajadas em práticas espirituais formais ou estudos esotéricos. Elas podem ser encontradas em qualquer camada da sociedade, vivendo vidas aparentemente comuns, mas algo fundamental mudou na forma como elas processam a realidade. Os códigos identificam características específicas desta nova forma de consciência que está emergindo. Primeiro, há uma capacidade inexplicável de permanecer centrada em meio ao caos, sem tentar controlá-lo ou escapar dele. Estas pessoas desenvolveram uma tolerância extraordinária à incerteza, não porque aprenderam técnicas de relaxamento ou meditação, mas porque algo em sua estrutura neurológica básica parece ter mudado. Elas experimentam ansiedade, medo e tristeza como qualquer pessoa, mas a relação com estas emoções é fundamentalmente diferente. Ao invés de tentar eliminá-las ou transcendê-las, elas as vivenciam como informações preciosas sobre a natureza da realidade. Segunda característica é uma percepção expandida de tempo que não pode ser explicada pelos modelos convencionais de consciência. Estas pessoas frequentemente relatam experiências de viver simultaneamente em múltiplas camadas temporais, percebendo padrões que se estendem muito além de suas vidas individuais. Elas sentem uma conexão visceral com eventos históricos que nunca vivenciaram diretamente e uma intuição aguçada sobre desenvolvimentos futuros que ainda não se manifestaram. Esta não é premonição ou clarividência no sentido tradicional, mas uma capacidade de perceber os fios causais que conectam passado, presente e futuro como uma tapeçaria contínua. Declare "Eu creio" se confia no propósito maior de Deus para a sua vida. Terceira característica é talvez a mais desconcertante de todas, uma resistência natural às estruturas de controle que dominam nossa sociedade. Estas pessoas não são rebeldes conscientes ou ativistas políticos necessariamente. Sua resistência é mais sutil e profunda. Elas simplesmente não conseguem funcionar adequadamente dentro de sistemas que exigem conformidade total ou submissão a autoridades externas. Seus cérebros parecem estar programados para questionar automaticamente qualquer informação ou estrutura que tente limitar sua capacidade de pensar independentemente. Os códigos de Thoth sugerem que estas características não são resultado de desenvolvimento pessoal ou evolução espiritual no sentido tradicional. Elas representam mutações reais na estrutura da consciência humana, alterações que estão ocorrendo no nível mais fundamental de como processamos informação e construímos significado. Estas mutações são aparentemente espontâneas e não podem ser forçadas ou imitadas através de práticas ou técnicas específicas. Mas aqui está onde a revelação se torna verdadeiramente perturbadora.
Os códigos indicam que a emergência desta nova forma de consciência está sendo ativamente suprimida por forças que operam tanto no nível individual quanto coletivo. No nível individual, as pessoas que começam a desenvolver estas características frequentemente experimentam uma intensificação dramática de sintomas que nossa sociedade classifica como patológicos. Elas podem desenvolver sensibilidades extremas a ambientes tóxicos, relações manipuladoras e informações distorcidas. Podem experimentar períodos de isolamento social forçado, crises de identidade profundas e uma sensação avassaladora de não pertencer a este mundo. Escreva: Deus é fiel se acredita que Ele nunca falha com aqueles que têm fé. Nossa sociedade, operando ainda dentro dos padrões lemurianos, interpreta estes sintomas como sinais de doença mental ou desajuste social. As pessoas são medicadas, terapeutizadas e pressionadas a se adaptar aos padrões normais de funcionamento. Mas os códigos sugerem que estes sintomas podem ser, na verdade, sinais de que a consciência está tentando se reorganizar em níveis mais elevados de complexidade e integração. Ao suprimir os sintomas, podemos estar inadvertidamente bloqueando a emergência das próprias capacidades que poderiam nos salvar da destruição lemuriana. No nível coletivo, a supressão é ainda mais sofisticada. Os sistemas de educação, mídia e entretenimento estão estruturados de forma a manter a atenção humana fixada em níveis de consciência que perpetuam os padrões lemurianos. A constante estimulação sensorial, a sobrecarga de informações superficiais e a promoção de estados emocionais extremos criam uma espécie de ruído que torna quase impossível para as pessoas sintonizarem os sinais sutis da nova consciência emergente. Ainda mais perturbador é que os códigos sugerem que esta supressão não é necessariamente resultado de uma conspiração consciente, mas sim uma resposta automática da própria matriz lemuriana que ainda domina nossa civilização. Como um sistema imunológico que ataca células saudáveis porque as reconhece como estranhas, nossa sociedade está reagindo à emergência da nova consciência como se fosse uma ameaça que deve ser neutralizada. Deixe eu confio em Deus, se sente que sua vitória está chegando. Os códigos de Thoth revelam também que tempo está se esgotando muito mais rapidamente do que a maioria das pessoas imagina. As pressões ecológicas, sociais e psicológicas que estamos enfrentando não são simplesmente desafios externos que podem ser resolvidos com mais tecnologia ou melhores políticas. Elas são sintomas de uma crise evolutiva fundamental que só pode ser resolvida através de uma transformação radical na estrutura básica da consciência humana. A janela para esta transformação está se fechando porque os padrões destrutivos lemurianos estão se acelerando exponencialmente. Cada tentativa de resolver nossos problemas usando os mesmos padrões de pensamento que os criaram apenas intensifica a crise. Cada nova tecnologia desenvolvida para nos dar mais controle sobre nosso ambiente nos torna mais dependentes de sistemas externos e menos capazes de navegar incerteza de forma natural. Cada novo método terapêutico ou espiritual projetado para eliminar desconforto nos torna menos tolerantes às tensões naturais que são essenciais para o crescimento genuíno. Mas os códigos também revelam que ainda existe esperança, desde que consigamos reconhecer e apoiar a emergência da nova consciência antes que seja completamente suprimida. Isto requer uma mudança radical em como entendemos desenvolvimento humano, saúde mental e crescimento espiritual. Em vez de tentar eliminar sintomas ou alcançar estados ideais, precisamos aprender a trabalhar com a sabedoria natural dos processos de transformação, mesmo quando eles são desconfortáveis ou desconcertantes.
Declare amém, eu creio, se confia no plano divino que está por vir. A questão crucial é se conseguiremos criar espaços seguros onde as pessoas possam passar pelos processos naturais de reorganização da consciência sem serem patologizadas ou forçadas a se conformar aos padrões antigos. Isto significa questionar profundamente nossas suposições sobre o que constitui saúde mental, funcionamento normal e crescimento espiritual. Significa reconhecer que os sintomas que nossa sociedade tenta suprimir podem ser, na verdade, sinais de que algo extraordinário está tentando emergir. Os códigos sugerem que aqueles que conseguem navegar esta transformação sem sucumbir às armadilhas lemurianas não apenas sobreviverão à crise que se aproxima, mas também se tornarão os precursores de uma forma completamente nova de civilização humana. Uma civilização que não precisa destruir seu ambiente para prosperar, que não precisa reprimir aspectos da experiência humana para manter ordem e que não precisa criar inimigos externos para manter coesão interna. Mas esta transformação não pode ser forçada ou manipulada. Ela só pode ser permitida e apoiada. E o tempo para tomar esta decisão coletiva está se esgotando mais rapidamente do que imaginamos. A próxima revelação nos códigos de Thoth pode ser a mais importante de todas, porque ela revela exatamente o que precisamos fazer para facilitar esta emergência antes que seja tarde demais. Escreva: Jesus, eu confio em vós. Se acredita no poder transformador de Deus. E se eu te dissesse que você está vivendo a última fase de uma experiência que começou há milhões de anos, quando seres que mal conseguimos imaginar decidiram que a humanidade precisava de um reset completo? Enquanto você assiste este vídeo, células do seu corpo estão recebendo frequências que foram programadas antes mesmo da Atlântida existir. Estas frequências não chegaram até você por acaso. Elas estão ativando algo que estava adormecido, esperando o momento exato em que a oitava linhagem humana precisaria emergir para salvar nossa espécie da extinção total. Poucos têm acesso aos fragmentos originais dos códigos de Thoth que revelam esta informação, e ainda menos conseguem decodificar o que eles realmente significam. O que você descobrirá nos próximos minutos pode alterar completamente sua percepção sobre quem você realmente é e por que está aqui neste momento específico da história. Existe uma razão pela qual você sente que algo monumental está acontecendo no mundo. Uma razão pela qual seu corpo e sua mente estão passando por mudanças que a medicina convencional não consegue explicar. Os mestres de Lemúria sabiam que este momento chegaria, e eles deixaram instruções específicas gravadas nos códigos para aqueles que seriam capazes de receber esta transmissão. Mas estas informações foram deliberadamente ocultadas, porque elas revelam uma verdade que poderia desestabilizar completamente os sistemas de controle que governam nossa realidade atual. A emergência da oitava linhagem não é um processo suave ou confortável. É uma metamorfose que acontece nas camadas mais profundas do ser, onde a consciência se reorganiza de maneiras que desafiam tudo o que pensávamos saber sobre evolução humana. Quando os códigos de Thoth começam a se ativar em um indivíduo, os primeiros sinais podem ser confundidos com desequilíbrios psicológicos ou espirituais, sensações de despersonalização, períodos de confusão temporal, percepções ampliadas que parecem vir de lugar nenhum, sonhos extraordinariamente vívidos que deixam marcas físicas na realidade desperta. Estes não são sintomas de doença ou desequilíbrio. São sinais de que a estrutura de consciência está se expandindo para acomodar frequências que a humanidade não experimentava desde os tempos lemurianos. O que torna este processo particularmente desafiador é que nossa sociedade atual não possui estruturas de apoio para pessoas que estão passando por esta transformação. Pelo contrário,
Nossos sistemas médicos, educacionais e até espirituais são projetados para suprimir exatamente os processos que indicam que a oitava linhagem está emergindo. Quando alguém começa a manifestar capacidades perceptuais ampliadas, nossa primeira reação é medicar, normalizar ou patologizar. Quando alguém começa a questionar as estruturas fundamentais da realidade consensual, somos treinados a ver isso como instabilidade mental, em vez de despertar de consciência. Escreva amém se você confia que Thoth pode interceder por você. Esta supressão sistemática não é acidental. Os códigos revelam que existe uma inteligência por trás da manutenção do atual paradigma de consciência. Uma inteligência que se beneficia de manter a humanidade operando em frequências limitadas. Esta inteligência reconhece que a emergência da oitava linhagem representa uma ameaça existencial ao sistema de controle que tem governado este planeta por milênios. Por isso, todos os recursos disponíveis são mobilizados para garantir que aqueles que começam a despertar sejam rapidamente reconduzidos à conformidade ou neutralizados através de várias formas de interferência. Mas aqui está o paradoxo que os mestres de Lemúria entendiam perfeitamente. Quanto mais pressão é aplicada para suprimir a emergência da nova linhagem, mais intensamente os códigos se ativam naqueles que estão destinados a carregar estas frequências. É como se o sistema de supressão criasse exatamente as condições necessárias para acelerar o processo de transformação. Cada tentativa de normalizar ou controlar os sintomas da emergência, na verdade, fortalece a configuração energética que permite que a oitava linhagem se manifeste mais plenamente. Isto explica por que tantas pessoas relatam que seus maiores saltos de consciência aconteceram durante os períodos mais difíceis de suas vidas. Quando os sistemas convencionais de apoio falham completamente, quando todas as estratégias normais de enfrentamento se mostram inadequadas, quando a pessoa se encontra em um estado de completa desorientação, é precisamente neste momento que os códigos de Thoth podem se ativar com toda a sua potência. A crise se torna o catalisador para uma reorganização completa da estrutura de consciência. Deixe eu confio se acredita que Deus está preparando o melhor para a sua vida. Esta é a razão pela qual os fragmentos dos códigos que chegaram até nós enfatizam tanto a importância de abraçar a incerteza e o desconhecido. A consciência lemuriana operava de uma maneira fundamentalmente diferente da nossa. Em vez de tentar controlar e prever, ela fluía com os padrões naturais de transformação e evolução. Em vez de resistir ao caos, ela reconhecia que o caos é frequentemente o precursor necessário para a emergência de ordens superiores de organização. Aplicar esta sabedoria em nosso contexto atual requer uma mudança radical na forma como abordamos o crescimento pessoal e espiritual. Em vez de buscar técnicas para eliminar desconforto ou alcançar estados idealizados, precisamos aprender a reconhecer quando estamos passando por um processo natural de reorganização da consciência e criar espaço para que este processo se desenrole organicamente. Isto não significa aceitar passivamente qualquer coisa que aconteça, mas sim desenvolver a capacidade de discernir entre resistência útil e resistência que interfere com processos evolutivos naturais. Os códigos sugerem que aqueles que conseguem navegar esta transformação com sabedoria não apenas sobreviverão às mudanças massivas que estão por vir, mas também se tornarão os arquitetos de uma forma completamente nova de civilização humana. Uma civilização que opera em harmonia com os ciclos naturais, em vez de tentar dominá-los. Uma civilização que reconhece a interdependência de todas as formas de vida, em vez de criar hierarquias artificiais de valor. Uma civilização que entende que diversidade de consciência é uma fonte de força, não uma ameaça à ordem social. Escreva: eu tenho esperança, se sabe que Deus nunca te abandona.
Mas esta transformação não pode ser forçada através de técnicas ou práticas específicas. Ela só pode ser permitida e apoiada através da criação de ambientes onde os processos naturais de evolução da consciência podem se desenrolar sem interferência destrutiva. Isto significa desenvolver novas formas de comunidade, novas abordagens para a saúde e bem-estar, novos modelos educacionais que honram a diversidade de formas de conhecimento e percepção. Significa também reconhecer que muitas das crises que nossa sociedade enfrenta atualmente podem ser sintomas de que a transformação já está em andamento. O colapso de instituições que pareciam permanentes, a emergência de movimentos sociais que desafiam estruturas de poder estabelecidas há séculos, o crescente número de pessoas que relatam experiências espirituais e perceptuais que não se encaixam em nenhuma categoria convencional, tudo isso pode ser evidência de que a oitava linhagem está começando a se manifestar coletivamente. Se isto for verdade, então nossa resposta a estas crises determinará se a transformação levará à emergência de algo extraordinário ou ao colapso catastrófico dos sistemas que sustentam a vida humana no planeta. Os códigos de Thoth sugerem que ainda temos escolha, mas a janela de oportunidade para tomar decisões conscientes sobre nossa evolução coletiva está se fechando rapidamente. Declare "eu creio", se confia no propósito maior de Deus para a sua vida. O que isto significa praticamente é que cada pessoa que reconhece estes padrões em sua própria experiência tem um papel crucial a desempenhar. Não como salvadores ou líderes messiânicos, mas como facilitadores de um processo que já está em andamento. Ao aprender a trabalhar com os processos naturais de transformação da consciência, em vez de contra eles, ao criar espaços onde outros podem fazer o mesmo, ao compartilhar conhecimento e recursos que apoiam esta emergência, cada indivíduo se torna parte de uma rede distribuída de apoio para a evolução humana. A próxima fase desta revelação pode ser a mais importante de todas, porque ela nos dará as ferramentas práticas específicas para facilitar esta emergência antes que seja tarde demais. O futuro da humanidade pode literalmente depender de quantas pessoas conseguem integrar esta informação e começar a aplicá-la em suas vidas antes que as pressões externas se tornem esmagadoras. Este momento que estamos vivendo não é apenas uma crise civilizacional. É o momento da escolha mais importante que nossa espécie já enfrentou. E você, que recebeu esta transmissão até o final, pode ter um papel mais significativo nesta escolha do que imagina. Os códigos não chegaram até você por acidente. Eles chegaram porque algo em você reconhece sua importância e está pronto para integrar esta informação de uma forma que pode beneficiar não apenas sua própria evolução, mas a evolução de toda a humanidade. Escreva: Deus é fiel se acredita que Ele nunca falha com aqueles que têm fé. Se esta informação ressoou com algo profundo em seu ser, se você reconheceu padrões em sua própria experiência que se alinham com o que foi revelado aqui, então você pode estar entre aqueles que foram chamados para facilitar esta transição. Deixe sua experiência nos comentários. Compartilhe este conhecimento com outros que podem estar passando por processos similares. Inscreva-se no canal para receber as próximas revelações dos códigos de Thoth, porque o que vem a seguir pode conter as chaves práticas que você precisa para navegar completamente esta transformação extraordinária que está redefinindo o que significa ser humano.